Boa noite, mulheres de sucesso, sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas. Já quero, antes de começar o nosso programa de hoje, te lembrar de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Nós estamos lá no Spotify, no YouTube, esperando você com muitos conteúdos para que você cresça, você mulher. E já começando o nosso programa, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Agradecer às Óticas Opção, que estão sempre fazendo a diferença na visão, né? Lá na Ótica Opção você vai encontrar o visagismo de óculos, que vai fazer toda a diferença na sua imagem. Quero falar também da Liz Story. Lá eu costumo dizer que você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá você vai encontrar looks lindos, sapatos, bolsas e acessórios. Tudo que uma mulher de sucesso precisa. E vambora que o nosso programa hoje tá com um tema importante. Nós trouxemos aqui uma mulher de muito sucesso que vai compartilhar com a gente aqui algo que pode mudar a sua vida. É isso mesmo, você mulher que está nos assistindo hoje ou nos ouvindo, vai ser um tema muito importante. Então, eu tenho muita alegria de receber nessa noite essa mulher de sucesso, que é uma aluna, né, da minha mentoria, que é também nossa patrocinadora aqui no podcast. Então, é uma mulher que faz a diferença, que está buscando fazer a diferença. Roberta, seja muito bem-vinda ao Sucesso Delas. Conta pra gente e pro nosso público um pouquinho quem é a Roberta, o que a Roberta faz. Conta pra gente. Boa noite, obrigada mais uma vez, né, de estar tendo essa oportunidade, não só de participar do podcast, como de outros eventos que a gente já estivemos juntas. Quem é a Roberta, né? Roberta é a mãe do Matheus, que vai fazer 19 anos mês que vem. Mãe do Miguel, de 6 aninhos. Tenho uma cachorra vira-latinha que eu adotei, a Pretinha. Sou casada com o Paulo. Sou carioca. Carioca mesmo, gente, do Rio de Janeiro, carioca capital. Mesmo. E eu vim do mercado CLT, né? Trabalhei na área administrativa no CLT por muito tempo. E quando eu tive o Miguel, eu dei essa virada de chave, onde eu abandonei o mercado CLT e abri minha própria corretora de seguros, especificamente na área de vida individual. Uau! Olha essa mulher aí já trazendo pra gente toda essa energia daquela mulher que faz acontecer, que tem coragem e ousadia de tomar essa decisão. E você rompeu com o CLT e veio empreender no seu negócio. E por que você escolheu essa área de seguros, Roberta? E conta pra gente também qual é a área específica que você atua hoje. Então, é bem engraçada a minha história, porque assim, eu sempre tive a vontade, né? Eu acho que toda pessoa quando sai da faculdade, né, faz estágio, principalmente, né, aqui no Brasil, a gente sempre pensa, eu quero meu emprego de CLT numa multinacional. E eu tinha essa vontade, e eu fui contratada pela MetLife, que é uma grande seguradora, né? É a maior do mundo, multinacional americana, para administrar aqui, no caso, no escritório no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei tomando conta de toda a parte administrativa da seguradora. E eu fui crescendo, né? Com isso, eu fui aumentando, né? Eu comecei como júnior, fui a pleno, sênior, ganhando muita confiança, fazendo muitas viagens a trabalhos, mexendo em outros nichos. Só que eu tinha um detalhe. Eu tinha pavor de falar de morte. E eu trabalhava dentro de uma seguradora. E os consultores, na época, brincavam muito comigo. Nossa, como é que você trabalha numa seguradora? Você que preenche a proposta, que na época era a proposta manual. Como é que você consegue trabalhar dinheiro? Porque quando eles começavam a falar alguma coisa, ligar para o cliente, eu começava, não, fala na minha frente, eu tinha isso. E aí, realmente, eu viajei muito grávida a trabalho, né? Eu tive uma rotina de trabalho, assim, bem, bem puxada. E aí você começa a comparar a qualidade de vida, a remuneração, o quanto eu posso, né? Eu já tinha sido mãe nova do Matheus e quando eu estava começando uma faculdade, né? Construindo carreira. E eu falei, não, peraí. Eu quero participar da vida dos meus filhos, ter qualidade de vida. E eu acreditava muito, né? Eu acredito muito no seguro de vida. Apesar de eu ter o medo, né? De falar de morte, aquele assunto delicado. Você ainda tem? Não tenho mais. Eu não me via em outro cargo, a não ser tendo a minha própria corretora.
Que bacana. Então, você veio de dentro do mercado corporativo, Sim, desse meio da empresa que você hoje também atua, né? Você sim, representa essa empresa. eu Então, você escolhi saiu de lá. isso. E como que foi isso? Você sair de lá e falar, não, eu vou abrir a minha. Então, aí teve a licença maternidade, né, eu conversei muito com meu marido, na verdade, ele sempre foi o maior incentivador disso, o maior apoiador. Ele falava: "Eu acho que você está desperdiçando talento dentro de um escritório, cumprindo hora, fazendo hora Que extra, com bacana. esse salário, você pode muito mais, você tem mercado". E eu ficava com aquele medo, porque o CLT tem muito esse medo, né, de tipo: "Eu vou perder esse benefício, Exatamente. aquele outro, não sei o quê", e eu Essa estava me falsa apegando. E segurança. ele Exatamente. E ele tentando me mostrar sempre: "Não, você pode ganhar muito mais, você". E foi realmente isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que o apoio dentro de casa, ele é fundamental também para uma decisão dessa, né. Eu Sim, acho que a gente não anda sozinha, né, quando se tem com uma certeza. família. Fica muito mais leve, né? Quando a gente tá com Fica, a porque família é uma caminhando junto. decisão ali, né, que você não tá, Sim. porque eu ia estar jogando anos, né, pro alto. E eu voltei da licença maternidade, eu já voltei pro meu gestor na época, né, e falei. Foi um baque, porque eu era muito administrativa, né, eu estava, tipo, pedindo demissão para ir pra uma área comercial. Ele falou: "Tudo bem, você vai participar de todo o processo seletivo". E eu participei de todo o processo seletivo, foram 5 etapas. E passei. Porque você sabia tudo como Sabia funcionava, estava ali tudo, eu sabia dentro. tudo de todos os setores, eu dominava realmente Ele tudo. só quis que você fizesse para te testar, ver se você realmente estava ali preparada para enfrentar aquilo tudo e Exatamente. pronta. E desde então você vive esse empreendedorismo no seu negócio. E esse empreendedorismo, né, nessa área que você escolheu continuar seguindo, mas agora de uma forma única e exclusivamente dependendo de você mesma, você nichou isso, né? E me conta um pouco, e conta para o nosso público, que é feminino, né? Por que que você escolheu focar nas mulheres e como é esse trabalho? Porque eu acho que muitas pessoas hoje, Roberta, eu sou uma delas que não entendi, ou não tinha essa visão, ou não parou para pensar sobre a importância. Então, fala um pouco desse universo, da sua escolha, de por que que você visualizou e quando você fala sobre isso, você traz muita clareza, né? Que às vezes a mulher que está em casa, ela nem nunca imaginou. E se eu que empreendo, né, que tô ou sou também uma empresária, e aí? E se eu faltar? É, exatamente. Eu, na verdade, desde que eu comecei, né, a minha história com a MetLife são 10 anos, né, vai completar 10 anos. Então eu digo que é tempo suficiente para você observar tudo, né. E o que que eu pude perceber? Que eu estava ali sempre fazendo reunião, fazia com mulheres, né, de todos os perfis, com homens, e ali eu percebi algumas coisas, né. Por exemplo, é, um ponto que a mulher sempre falava: "Não, meu marido tem que fazer e eu não. Então você pode fazer o dele, não precisa fazer o meu". Isso me chamou a atenção. E outro ponto também é que na maioria dos casos, ela também falava assim: "Não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa fazer isso", e falava também para o marido não fazer. E aí a mídia, ela traz muita coisa negativa, né, muita informação distorcida, mas ela também traz muita verdade, coisas que a gente não tinha acesso antigamente, né. Uhum. E aí o que que acontece? Eu falei: "Não, as mulheres são as mais penalizadas e elas não percebem isso". Eu paguei sinistro, né, de uma mulher que marcou muito para mim. Ela foi uma das minhas primeiras clientes, e eu fui até a casa dela. E ela também, na época, não via muito sentido fazer algo muito importante para ela, mas eu consegui ali, né, fazer, e ela teve um câncer de mama. E a gente pagou para ela um bom capital segurado, sabe. E a nossa relação hoje ficou muito boa, né, aproximou a gente. E é isso que eu quero trazer. Se você é empresária, você é empreendedora, né, se você ficar doente, se você ficar internada, se você sofrer um acidente, quebrar a mão, quem vai te substituir? Isso é a primeira coisa que eu pergunto, né.
Ah, mas ninguém quer pensar em ficar doente. Claro que não, mas a saúde, ela é desobediente. Né? A gente não acorda todo dia bem. Sim. E, Roberta, dentro disso aí que você tá falando, às vezes a gente nem se permite viver aquele momento que às vezes a gente precisa de um repouso, Não. de você estar doente e realmente não poder fazer, mas muitas mulheres fazendo sem poder, porque não tem como parar, né? Não consegue pensar em parar, porque a casa depende, a família depende, os filhos, O então funcionário o depende. funcionário, e aí você entra num looping ali, que não, de realmente não se cuidar, de estar doente, e aí se realmente vier a faltar, e aí não tem mais pra ninguém, né? Não. Então, esse ponto é muito importante, mulheres, para vocês que estão nos ouvindo, ouvirem por esse lado, né? Que um ponto que a Roberta trouxe também. Às vezes você ficou doente, se for uma mulher, por exemplo, que trabalha com doce, é a mão, não consegue. Dentista, é um Pessoal da área de trabalho estética. muito, e a gente não pensa. Acha que é um investimento, como você falou, né? Que as pessoas, às vezes, como essa sua cliente, isso não vai acontecer. Só que quantos casos a gente tem visto aí de A pessoas gente já teve um número, né, da seguradora que a gente nem terminou o ano, né? A gente está num número muito elevado de pagamento de sinistros. Muito elevado, né? Só agora, nessa metade de 2025. E o que eu quero trazer para as mulheres é exatamente isso que você falou. Não estou falando de cargos e cargos. Eu estou falando de proteger força de trabalho. Então, para mim, eu quero sentar com uma manicure e falar assim para ela: a sua mão, você faz unha, mas se você quebrar a mão, você vai ficar um mês e meio sem fazer unha. E não tem como, igual o médico, pagar o plantão para outro médico, alguém para substituir. Você vai fazer o quê? Botar outra funcionária no lugar para pagar o salário, dividir comissão com ela? Ela não vai querer, ela vai querer para um salão para ela ganhar a comissão dela. Exatamente. Então, será que não vale a pena, talvez, você abrir mão de uma Coca-Cola, uma água com gás por dia, ou talvez de uma pizza no sábado, para você fazer um planejamento onde, se acontecer qualquer coisa com você, suas contas estão pagas. E, além disso, você ter dignidade. Dignidade, o que as pessoas não pensam. Porque o que acontece? Quantas mulheres, hoje o percentual de mulheres que descobrem uma doença grave e acontecem o que aconteceu com a Preta Gil e com a própria Simonia, é de 70%. Então, a minha pergunta é, você quer ser um peso financeiro na vida de alguém? Você quer ter esse sentimento? Com todo o dinheiro que elas tiveram, né? Dinheiro, com uma outra realidade. Preta Gil não teve, né? Com todo o dinheiro jovem, né? Não conseguiu, não é? Imagina para quem não tem nada. Exatamente. Então, eu falo o seguinte. É claro que eu não estou dizendo aqui que eu vou reestruturar o seu casamento. Não. Que eu vou blindar o seu casamento. Eu estou querendo dizer o seguinte. Se por acaso você descobrir uma doença grave, naquele momento você não tiver um amparo emocional, você vai ter um amparo financeiro. Você vai ter dignidade de ter um bom médico, você vai ter dignidade de ter um capital para fazer bons exames, você vai ter dignidade se você tiver que sair de casa, de procurar um profissional. Então, quando eu falo isso, que eu via que eu ia para a reunião e a mulher, não, pode fazer o dele depois o meu. Não, tem que fazer os dois. Por quê? Ela, se for dona de casa e acontecer algo, ele vai ter que contratar uma van escolar para substituir a mãe que leva e busca na escola. Vai ter que contratar uma pessoa que limpe a casa. Que cozinhe. E que cozinha. A que passa a roupa. Então, será que a dona de casa é só uma pessoa? Sim. Porém, se ela tiver uma doença grave ou ficar impossibilitada temporariamente de fazer alguma coisa dentro de casa, mas 3 profissionais vão substituir ela. Ou essa família vai ficar no caos. E o marido precisa trabalhar, porque ele é o pilar financeiro. E aí ele saiu de não pagar nada, que provavelmente ela é dona de casa justamente porque eles devem ter feito ali um acordo, uma combinação e de tipo, vale muito mais a pena você participar da educação. Ele vai ter que tirar do salário dele, da remuneração dele, e pagar 3 profissionais da noite pro dia. E aí vai onerar ele também. Então, é fazer o dela, e se algo acontecer com ele, ela que é dona de casa. Então, a gente fala que é espelho.
Cada um tem a sua importância dentro de casa, financeiramente. Não tem como. Então, às vezes, a pessoa pensa, mas eu não trabalho. Não, peraí. Vamos analisar isso. E aí eu percebi, né, essa falta de informação, que é o que você disse, as pessoas acham que quando você fala de seguro é algo que é para você deixar para alguém usufruir na sua morte. Não tem nada a ver. Seguro é segurança. O nome já diz. Então, o seguro é um planejamento financeiro. Que aconteceu alguma coisa com você, suas contas do presente estão pagas. E se você tiver algum tipo de investimento, seja em ações, seja em tesouro, seja na poupança, previdência, você também não vai precisar mexer. Porque aqui, ó, te trouxe o dinheiro aqui. É um investimento que a gente faz. E tem também a parte, Roberta, que você já falou para mim, sobre quando você faz, por exemplo, o seguro de vida, tem uma parte também que entra como um investimento. Não tem isso? Então, o seguro hoje, que eu atuo em parceria com a MetLife, como ele funciona? Ele te traz proteção em vida, né? Que caso aconteça alguma coisa com você temporariamente ali, né? Tem o seguro em caso de uma ausência prematura, então caso você venha a falecer, tá ali alguém que dependa de você financeiramente. E além disso, tem uma parte ali que você tá guardando todo mês. Quando você chegar lá na frente na sua aposentadoria, seja o plano que você faça de 10 anos, de 20 anos, até os 65 anos, enfim, você possa ter o quê? O resgate de toda essa partezinha que você guardou, corrigido de IPCA, tá? Muita gente vende isso como um investimento. Eu falo para as pessoas que eu atendo que eu estou obrigando ela a guardar dinheiro. Por quê? Qual é a maior dificuldade hoje de um empreendedor, de um empresário? Guardar dinheiro. Por quê? Porque a renda oscila. Não é um CLT que todo mês vai estar ali. A renda oscila. Então, quando faz um seguro, que a gente fala que é um planejamento financeiro, eu estou obrigando ele todo dia a botar naquela caixinha. E aí, ele já se acostumou. Já virou rotina. Sim. Ele já acostumou que, ó, todo mês já ali debitando o cartão dele, acostumou. E aí, quando chegar lá na frente, ele tem ali um complemento de aposentadoria. Pode pegar esse dinheiro, pode investir em outra coisa, pode botar na poupança para ir usufruindo. É o que eu falo. A gente paga o seguro do carro. Imagina se lá na frente, enquanto a gente tem carro, a gente tá pagando, né? Todo ano. Você poder resgatar uma parte disso. Não pode, né? Mesmo você batendo com o carro, tudo, você pode ir lá. Porque é a mesma coisa. Você teve uma doença grave, vou te pagar o seguro. Não afeta na parte que você tá guardando. Não vai ser descontado, não. Porque já me perguntaram, se eu receber 200 mil de doença grave, isso vai abater no meu... Nada, não interfere em nada. Que é risco, é risco. Porque você tá guardando, o que você tá guardando, você tá guardando. Né? Então, eu quis ir para as mulheres para elas se olharem mais. Então, eu costumo dizer que nós mulheres estamos numa jornada onde a gente tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que ter sucesso, tem que isso, tem. Só que a gente não para e olha muitas vezes para isso que é tão importante, né? Que é fazer esse investimento em nós mesmas, em pensar que hoje eu tô como uma empresária, como uma empreendedora, mas que pode vir a acontecer que seja quebrar um pé, né? Se você quebrar um pé, tiver uma fratura maior e tiver que ficar não sei quanto tempo e faz uma cirurgia, são coisas pequenas que a gente não pensa, né? Sim. Igual você falou da mão, né? Então, assim, qualquer pessoa, né? A gente pode machucar, quebrar, ter que fazer cirurgia, enfim, ou não, mas você não poder trabalhar. Então, como que fica isso? Nem todo mundo hoje, eu acho que uma porcentagem muito grande, não tem essa reserva de emergência, não tem essa estruturação e não pensa sobre isso. E eu me coloco nesse lugar porque durante muito tempo eu também vivi perigosamente, né? Vou viver sem pensar no amanhã. Ontem eu estava até tendo uma reunião de finanças com o pessoal e aí a gente estava falando sobre isso. Vive perigosamente. Não tem, não vai acontecer, tá tudo bem, tô bem, nananã. E uma coisa que ele falou até pra mim ontem, ele falou assim, olha, se a sua filha hoje, né, ela quisesse fazer uma faculdade de medicina, vocês conseguem pagar essa faculdade particular tranquilo? Moradia, faculdade, papapá, putz, ela fazia 18, né, aí ficou aquele cri, né, gente, cara, assim... Vamos ter que trabalhar, vamos ter que abrir mão de um monte de coisa para você pagar tranquilo e com todos os custos que essa faculdade tem, e moradia, e vai morar em outro... Não.
E isso me acendeu uma luz ontem à noite, eu fiquei refletindo, falei, cara, aí ele falou assim, olha, não tem pra essa, né? Essa vai ter que ser mais assim, vai ter que dar um jeito, mas e pra outra, que tem 5? Se vocês começarem agora uma nova jornada financeira. E aí eu falei, caraca, é verdade? Porque a maioria de nós não para fazer essa projeção. Né? Nossa, o meu filho, quando ele chegar lá, e se ele quiser fazer isso? E se eu não estiver aqui? Né? É Por isso. exemplo, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha, a de 18, o pai faleceu com 26 anos. Né? Então, olha só que loucura. Isso pode acontecer com a mãe também. Isso pode acontecer com a pessoa que só tem aquela pessoa na família, né? Então, a gente vive e foi um acidente de carro, foi uma coisa brutal, né? Não Eu ia teve te perguntar jeito. isso agora. Era algo que vocês esperavam? E não tinha seguro. Não tinha seguro e foi um acidente assim, brutal. Foi só ele no carro, faleceu. Olha que loucura. 26 anos, a gente com ela pequenininha. Foi uma doideira, não tinha seguro, a gente nem pensava, também muito jovem. Mas assim, hoje a gente tá, principalmente aqui no podcast, Roberta, trazendo conteúdos e temas para que as mulheres elas tenham cada vez mais liberdade, porque conhecimento é liberdade. Sim. E uma mulher livre é uma mulher que cresce, é uma mulher segura, é uma mulher que faz acontecer. E isso que você traz pra gente hoje faz parte dessa segurança da mulher. É você ter essa tranquilidade de saber que você está respaldada. Se algo vier a acontecer com você, como eu coloquei aqui o exemplo da minha vida pessoal, né? Sim. Poderia ter sido eu. E também não teria um seguro, não teria um respaldo, não teria nada, né? Tem a pensão? Tem, um salário mínimo. Que é muito mal você paga uma escola. Mas talvez na época, se tivesse esse seguro, poderia ser um dinheiro guardado hoje para a faculdade de medicina que a sua filha pode querendo querer, fazer. Exatamente. Então, isso que eu quero trazer. Então, o que ela tem? Um salário mínimo. Um salário mínimo, ele não dá, né? Não dá. Então, a falta de uma pessoa que poderia prover muito mais e que teve, né, esse acidente tão jovem, é uma realidade que pode acometer qualquer uma de nós, mas não estou dizendo de morte, mas estou dizendo de vida mesmo, né? Da gente ter algum imprevisto. Então, por isso, hoje, né, você está aqui para a gente trazer mais esse assunto que você traz de uma forma tão clara e leve para uma jornada do dia a dia que a gente tem. Né? A gente está falando de morte. Eu trouxe um ponto aqui porque é um ponto que pode acontecer. Sim. E nós, maduras, nós temos que entender, pode acontecer. E como aconteceu comigo, e eu não tive esse respaldo, né? Trabalhei, ralei para poder dar conta de tudo, poderia ter sido diferente. Né? Então, a gente entender e trabalhar com esse planejamento financeiro que você fala muito bem. Então, você buscar virar o seu nicho para a mulher foi justamente por isso, né, que você estava falando. Fala mais pra gente. Você viu essa demanda da mulher e isso te incomodou. Isso me gerou realmente um desconforto, porque hoje, né, não dá para comparar no tempo da vó, né? Hoje, você vai andando pela rua, você vai vendo a quantidade de mulheres que trabalham, né? Você vai num aeroporto, como eu fazia bate e volta de São Paulo, quantas mulheres estão lá realmente fazendo bate e volta também? Quantas? Você é a máquina de fazer dinheiro. Então, se algo acontecer com você, como é que funciona essa máquina? Não funciona. Não funciona. Então, eu falei, vou direcionar isso. E eu quero realmente estar em eventos com mulheres, falando, explicando. Se eu tiver que falar, por quê? Teve o caso da Preta Gil, né, que foi o caso mais recente, e ela conseguiu postergar ali, né, o máximo que ela pôde, porque tinha dinheiro. Sim. E muito, né? Porque foi muito. E isso não é uma crítica. Não, né? Claro que não. Isso é algo que a gente precisa mostrar. Porque se você... É o que eu falei. Que nem você. Eu perdi o meu marido. Eu falo. Eu não vou trazer o conforto emocional. Poxa, se fosse assim, eu traria para mim. Sim. Né? Mas o financeiro pesa muito. Pesa. Por quê? Você tá ali, você vai ter um diagnóstico. Já é um peso, né? Vamos tirar do assunto ausência. O diagnóstico ele já vai pesar por milhões de coisas. Então, quando você tá com aquele diagnóstico, você quer a cura. E custe o que custar. Exatamente. Porque todo o resto não tem mais sentido, né? Você tem que ter vida, saúde. Tem que ter vida. Acabou. Dali você já vai sair
que é o da noite pro dia, de tipo, caramba, isso aqui eu já não posso fazer, isso aqui eu já não posso fazer, eu tenho que começar minha batalha aqui, eu tenho que correr atrás do tempo. E, Roberta, outra coisa importante da gente falar, eu tô apoiando agora a Unamama, que é uma instituição que tem aqui em Macaé, que trabalha com câncer de mama. E aí ela estava contando pra gente que a fila gigantesca de mulheres que precisam dos exames e não tem como, porque o sistema também, né, da Prefeitura de Saúde não dá conta pra gente ver a quantidade que tem. Uhum. E aí elas tentam ajudar, né, sem ajuda de governo e tal, buscando pelos meios ajudar essas mulheres a fazerem exames, a tentar facilitar a vida. Uhum. Então, hoje o câncer de mama, a gente descobre assim, né? Ontem eu tava conversando com uma menina que vai estar até no nosso evento amanhã, conversei com ela semana passada. Ontem ela me mandou mensagem, tá? Eu tô com 2 nódulos, um em cada seio, eu não sei o que vai ser, o que não vai. E aí biópsia. Tenho que fazer 1.000 e pouco cada uma, e ela falou, cara, eu não sei. Eu vou ter que arrumar essa grana, eu vou ter que... Porque também é uma empreendedora. Então, realmente, é o que você falou, é do dia pra noite. Você recebe um diagnóstico, olha a conta. E tem que correr atrás do tempo. E aí você vai pra uma fila do SUS, e aí é se você conseguir. E aí, todo aquele caos, tem que correr atrás, tem que fazer, mas você tem que trabalhar. Como é que trabalha? Você é empreendedora, né? E eu conversei muito isso com ela. Falei, cara, sei que é difícil, que é desafiador, mas você também não pode pensar e tem que continuar. Porque você tem que ser forte. Porque senão, como é que você faz, né? Pra pagar, pra fazer. Então, olha só. E é um processo, né? Porque, assim, ela já vai ser afetada emocionalmente com a suspeita. Exatamente. E aí vai pra biópsia. Aí já tem, né, a questão financeira e a questão emocional. A biópsia pode levar até 30 dias. E aí, quando sai o resultado final? Se é sim aí ou se é não, né? Como que tá essa mulher? Né? Então... E pegando exemplos, né? Por exemplo, uma fratura na mão, gente. Uma fratura na mão... Tem vários profissionais que não conseguem trabalhar com uma fratura na mão. E aí, no caso, eu tive uma fratura na mão ou no pé, e aí eu consigo também ter esse respaldo se eu não puder trabalhar com relação a isso, mas aí eu busco ali e é possível. Por exemplo, eu trabalho com a minha mão. E eu tive ali uma fratura, Não, você me precisa machuquei. comprovar que você trabalha com a sua mão, não. A gente vai pagar. Se você está dentro do seu planejamento ali, que você tem cobertura de fratura óssea, né? E também tem o de diária por incapacidade temporária. E for comprovado com os exames que você realmente sofreu um acidente, sofreu fratura daquele determinado, né, membro, vai ser avaliado quanto que você tem de capital segurado, a parte do corpo, se você vai receber um percentual desse valor contratado, a mão é um percentual, e você vai receber. Olha isso, gente. Que coisa, assim, importante. E foram os 2 benefícios que eu paguei esse ano mais fáceis de toda a minha carreira. Foi de fratura óssea. Que acontece. Porque tem que entregar o documento, um raio-x, que já vai estar escrito ali a fratura que você teve, o prontuário médico, né, ali o laudo médico, e não tem mais o que falar. Simples assim. Uau! Vamos falar aqui agora de mais alguns patrocinadores que a gente tem aqui que fazem esse programa acontecer. Eu quero falar da Bortoli Solutions, aquela marca, aquela empresa que precisa realmente de um posicionamento que construa ali a imagem que ela precisa. A Bortoli vem com todo o planejamento estratégico do branding que funciona para sua marca, para construir uma marca de muito sucesso, lá com a Marcele Bortoli. A Lagos Macaense também é uma empresa que está aqui nos apoiando. Lá você vai encontrar tudo para sua obra, tudo que você precisa, na parte offshore e não offshore, no seu escritório, na sua casa. Lá tem a Priscila e o Juan, um casal 10, que estão te esperando, uma empresa familiar, para facilitar a sua vida, que a gente sabe que obra é uma loucura, né? Então, os nossos patrocinadores estão aí para te ajudar. Voltando aqui para nossa convidada, Roberta, mas fala um pouquinho sobre essa sua jornada, nessa busca de entregar, de fazer essa mensagem chegar a muitas mulheres. Como tem sido isso? Como você tem percebido esse universo? Ainda é muito desafiador as pessoas entenderem? Como que é isso? Conta pra gente. Ainda é muito desafiador, né? Porque, assim, é você mudar, né, a mentalidade da pessoa. E, às vezes, a pessoa traz isso de outra geração, né? Da família. E aí, às vezes, ela
vai compartilhar com alguém, ou com o pai, ou com uma mãe, e aí às vezes tem aquele pensamento, não, mas bota o dinheiro na poupança. E aí o que eu falo? Quando a pessoa até vem com isso. Tudo bem. Então, vou dar um exemplo aqui, um valor aleatório, tá? Você fez um seguro de R$300, você tem cobertura lá, né, de doença grave, vamos botar 100 mil de tudo, 100 mil de doença grave, 100 mil de fratura, 100 mil de invalidez, R$200 de internação, e você paga R$300 lá todo mês na tua poupança, tá? Você começou aqui. Daqui a 3 meses você vai ter quanto na tua poupança? R$900. Com a rentabilidade lá, não vou nem falar. No seguro você também vai ter pago 300, 300, 300. Você tendo cobertura em vida, né? Cobertura em caso de ausência, ainda está guardando uma parte. Você foi diagnosticada com uma doença grave. O que vai pagar a tua conta? Os 100 mil daqui da cobertura de doenças graves que eu vou te pagar, ou o teu dinheiro que está na poupança? Ali os R$900 deu um boom na poupança. O que vai pagar? O seguro de vida. E aí, se você pegar o dinheiro da poupança, que mesmo assim não vai pagar nada, se bobear, não vai pagar nenhuma consulta sua num especialista, não vai pagar nenhuma consulta sua com um especialista. Você vai ficar zerada na poupança, né? Vai limpar a poupança, porque você vai pagar só o médico e mais nada. Ali eu vou pagar você os 100 mil, a seguradora vai te pagar os 100 mil de doenças graves, e você vai continuar tendo todas as outras coberturas. Se acontecer mais alguma coisa, né? Você vai continuar guardando ali o seu dinheirinho, cobertura em caso de ausência, fratura óssea, diária de internação, invalidez, diária por incapacidade temporária. Então é isso que eu falo, gente. O seguro, vamos transformar, falar seguro morte, vamos transformar e falar o certo, seguro segurança. Por quê? Segurança. É verdade. Se eu tenho um dinheirinho ali guardado na poupança, vai embora na hora. E não vai pagar conta. Isso que é o pior. Então eu falo, tá bom, você tem investimento? Não quero falar sobre isso. Meu papel aqui não quero falar de investimento. Eu quero saber quanto que você tem para eu saber quanto que eu tenho que proteger. Tá? Mas eu não tô aqui para questionar teu investimento, nada. Eu tô aqui para proteger o teu investimento. Proteger tua força de trabalho. E proteger quem depende de você. Você quer vir a falecer e a sua filha que ficar, não tem ninguém ali para arcar com uma faculdade boa para ela, manter o padrão de vida dos teus filhos? É isso que você quer? Isso em caso de ausência. Em caso de uma doença, é o que eu falo. Você não vai precisar mexer em nada. Se você tem ali, ó, seu patrimônio, não vai precisar vender tua casa, vender carro. Você tem dinheiro guardado no banco, de investimento, você não mexer em nada, porque isso é futuro e as pessoas confundem isso. As pessoas pensam só na morte, eu acho. Aí ela pensa assim, se eu morrer, acabou. Se eu morrer, se vira. Mas realmente é muito... eu acho que tem muito essa visão. E sabe o que eu ouvi outro dia, gente? Não é legal, não é... Mas eu vou falar. Às vezes a pessoa, ela não tem nem aonde ser enterrada, cara. É muito triste, né? Eu já vi casos, a gente fala assim, mas não tem. E também não tem grana para fazer os custos daquilo. Hoje eu tenho, até meu marido ri, um plano que a gente paga aqui, que é 30 e poucos reais, negócio de funerário. Falar, pelo menos igual a coisa dela, a gente tem o mínimo. Mas às vezes nem esse mínimo, que tipo é 36 reais, tem gente que não paga, porque eu não vou precisar. Mas aí quando morre não tem nem o dinheiro pro caixão. Então são assuntos que a gente não gosta, a gente não quer falar, mas a gente tem que falar. Sim, você tem que, na verdade, eu acho assim, você gosta do padrão de vida que você tem hoje? Sim, e quero melhorar. Que bom. Mas aí você tá protegendo isso. Você tá protegendo exatamente isso, o seu padrão de vida. Porque, esquece doença, você teve uma fratura. Você teve influenza, dengue. Imagina, você vai ter que ficar lá... Até isso também cobre. Você vai ficar... O médico vai te dar um atestado lá. Olha, você tem que ficar 30 dias em casa. Aí você recebe por esses 30 dias. Não, aí você vai ser uma maluca. Se você não tem nada, você vai trabalhar. Não, você tem uma franquia, né? Ali de 10 dias e vai receber o restante. Mas hoje você tem o quê? Nada.
Então, tem que Cê- sair já do Você não tem hospital, nem- não, é. atestado, não. Você não tem nem o direito de ficar doente. Ué, você vê, eu já fiz isso, o médico fala assim, você também. quer atestado? Não, eu sou a minha própria dona, É. eu quero o remédio que eu vou melhorar E da eu sou a noite pior, pro dia. a pior pra mim mesma. Porque eu não a gente não se dá o direito nem de passar mal e ter o direito de passar mal. É, exatamente, eu gosto de trazer isso até pra minha realidade, porque quando o médico, você precisa de atestado? Aí, não. Eu sou minha própria empresa e a pior chefe possível. Mas hoje, se você tem algo que te deixe, né? Você tenha que fazer uma cirurgia de apêndice e que você tenha que ficar aí 15 dias internado, 20 dias. Eu tive um caso recente agora na família, o marido da minha cunhada. Deu entrada no hospital, primeiro falaram que era gastrite, ele não melhorou, ele voltou, era apêndice aguda. Meu Deus. Operaram ele não melhorou, operaram de novo e ele voltou para casa agora com dreno. Minha cunhada acabou de ter bebê. Meu sobrinho tem 2 meses. E aí eu te falo, poxa, ele foi fazer uma cirurgia de apêndice. Sabe quantos dias ele ficou internado? Bota aí uns 15 dias. Se ele tem diária de internação, ficou num hospital bom, tem plano de saúde e tudo mais, ele é CLT. Mas vamos lá, você, 15 dias lá. Então, você receberia pelo menos, no mínimo, do mínimo, R$200 por dia. E se ficar UTI, R$400 por dia no mínimo. Por quê? Porque é para proteger a sua força de trabalho, é proteger o que você adquiriu, proteger o seu padrão de vida. Porque aí você não trabalha e aí muitas vezes a gente vai tirar desse dinheiro que a gente tem como uma reserva de emergência. Vai, porque você ficou 15 dias internada. Aí você precisa mexer, aí você mexe Você vai ter naquilo. a conta no final do mês, mas você ficou 15 dias parada. Você não vendeu nada em 15 dias. Exato. Você não fez reunião, você não trabalhou. Na verdade, você vai sair dali com uma lista de medicamentos. Com uma dívida, né? Porque hoje qualquer gripe que a gente tem é 300, 400, né? A gente tem criança pequena, então, lá em casa outro dia foi os 3 doentes, misericórdia. Falei, moço, a receita do meu marido era uma, a minha era outra, a gente com o mesmo sintoma, Exatamente. E ele, o que acontece? É uma coisa que o meu marido operou apêndice. Entrou num dia, saiu no outro. E apêndice também é isso, te deu, aconteceu, vesícula, essas coisas todas é assim. Mas o dele, né, primeiro teve esse problema que falaram que era uma gastrite. Olha só. Então, já voltou, já era uma apêndice aguda, e aí deixou ele 15 dias. Então, tem casos que a pessoa fica um dia que tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas 15 dias, você é empresário, você é empreendedor, como é que faz? Gente, o assunto aqui é sério, muito sério e muito importante que a Roberta esteja trazendo isso para o nosso Brasil, porque até para todo lugar do mundo, né? Porque é um assunto que não é falado e quando trazem pra gente não é dessa forma, não é nessa ideia clara de situações que a gente pode passar por o pequeno, a gente acaba achando que o seguro é só pro caso extremo e não tem essa visão de realmente, cara, se acontecer do dedinho ou do dedo, né? Você poder respirar, por mais que você vai até trabalhar, mas tá, eu tô tranquila porque eu tenho. Eu tô hoje respaldada. Eu não tô bem. Eu vou hoje me permitir. A medicação me deixou balhada, eu tenho que, não consigo. É isso aí, é você poder respirar. Nossa, isso é incrível, né? Eu já vou fazer o meu, porque depois que eu conheci a Roberta, né? Eu entendi, como uma mulher de sucesso, a importância de guardar o meu bem mais precioso, que sou eu. Né? A minha ferramenta de trabalho é que sou eu. E que a gente não se vê nesse lugar. Então, mulheres de sucesso, pensem sobre esse assunto, reflitam, porque o tema é muito sério. E a gente, empreendedora, a gente tem a gente por a gente mesmo. Isso. Né? Se a gente falta, não tem nada, não tem governo, não tem. Né? Então, até para você poder hoje contratar alguém para fazer aquilo que você faz em casa, porque às vezes a gente empreende, toma conta do filho, a gente faz. Da casa, faz comida, não. Aí você ficou doente, não tem como fazer, não tem como trabalhar e também não tem como fazer as coisas de casa. Então, hoje, poxa, eu tô aqui, mas eu consigo trazer alguém para me ajudar nesse momento. Então, olha quantas frentes a gente tá trazendo aqui. Sim. Uau! Ó, gente, quero agradecer também a nossa patrocinadora Palmer Fruit, que sempre tem aí os melhores produtos. É da roça para sua mesa, com saúde. A Palmer Fruit preza pela qualidade, por trazer os produtos ali bem fresquinhos. Melhor morango de Macaé. Roberta, melhor morango de Macaé. Palmer Fruit é uma patrocinadora do sucesso delas, assim como a doutora Giane Rambaldi, que tem o método Mindset Fit, tá lá pronta para te levar ao seu melhor
na sua saúde, trabalha com emagrecimento, ela tem um time pronto para te conduzir nesse processo. Ela já conduziu aí mais de 8.000 mulheres na jornada dela. É uma mulher de muito sucesso. E é isso, a gente tem várias marcas aqui que nos apoiam. E a Roberta, né? Representando a marca dela, que é a RPMM Corretora de Seguros, também é uma apoiadora, uma patrocinadora do podcast. E por que a gente conecta o nosso podcast com marcas que têm um propósito? Porque a gente quer levar o melhor para vocês. Porque a gente quer ter aqui empresas e marcas que fazem a diferença na vida da mulher, principalmente. Então, a Roberta trouxe aqui pra gente esse conteúdo. Ela é uma patrocinadora do nosso programa porque ela acredita na mulher, ela acredita no conhecimento da mulher. Então, já quero te agradecer por abraçar essa causa, por estar aqui com a gente no sucesso delas. E eu tenho certeza que nós vamos juntas levar essa conscientização para muitas e muitas mulheres. Porque o movimento Mulheres de Sucesso também, ele traz para as mulheres, é isso, essa liberdade de crescerem com consciência, com segurança, e tem tudo a ver, né, Roberta? Então, hoje você está conectada a vários movimentos relacionados à mulher, né? Isso. Por conta disso. Então, hoje, se alguém quiser te convidar para falar sobre isso em algum evento, como que é isso? Você está disponível? Você fala sobre esse tema? Você traz? Conta um pouco para as pessoas como que funciona esse seu trabalho também de participar aí, de estarem em rodas de conversas com mulheres, de atendimento. Você que deseja saber mais sobre o trabalho da Roberta também vai ter o @ dela aí. Mas como essas pessoas te encontram também? Tá. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Mas eu tenho participado de eventos fora do Rio também. Eu tenho ido a São Paulo, Rio das Ostras, Macaé, também vou para a parte da Serra, Itaipava. Estou super aberta, tá? Para participar de rodadas de negócios. Eu digo, não só no Brasil, como no mundo todo, quem Estamos sabe, aí, tá, né? gente? Eu Estamos tenho aí. clientes fora do país, isso vai aí. ver. Né? Então, eu tô aberta. Eu quero realmente alcançar o maior número de mulheres possíveis, né? Eu quero trazer, é o que eu digo, tentar trazer essa proteção, esse conforto financeiro, né? Que ela consiga a independência dela, protegendo a força de trabalho dela. Então, eu estou aberta. E estou aberta também a conhecer, né, o trabalho dessas pessoas que estão aí. E as pessoas podem entrar em contato comigo pelo meu telefone, ou mesmo, né, também pelo Instagram, mas pode entrar em contato comigo mesmo pelo telefone. Ótimo. Então, a Roberta está aí disponível para trazer esse conhecimento, para entender a sua realidade, a realidade da sua família. O seu trabalho, pelo que eu percebi, também é algo muito individualizado diante da Isso. necessidade da pessoa. Isso. Às vezes a gente tem uma visão, do que o negócio é muito caro. Porque, né, tem tudo isso. E eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, né, pra gente desmistificar isso, porque às vezes a pessoa fica travada ali e fala, mas deve ser muito caro. Mano, fala um pouco sobre isso pra gente tirar essas escamas aí do olhar das pessoas para elas entenderem um pouco como funciona. O primeiro diferencial que a gente traz, não falando, né, do seguro em si, é esse atendimento, né? Eu gosto de fazer... Não adianta a pessoa me ligar e querer um preço por telefone. Não é assim que funciona, né? Eu quero conversar com essa pessoa, eu preciso entender o que ela faz. Por que, Roberto, você quer saber o que ela faz? Eu quero saber o risco dela. Porque não adianta eu trazer um seguro que vai proteger a mão dela se eu preciso proteger o corpo inteiro. Uhum. É bem individualizado. Se ela tiver, por exemplo, a sua necessidade pode ser de 20, 50 mil, mas às vezes a necessidade daquela pessoa é de 5 mil, 10 mil. Então, para que eu vou fazer um valor igual ao seu, onerar essa pessoa, se não tem necessidade? Então, é isso aí. O estudo da Thalita é um, o estudo da Roberta é o outro, estudo da Tatiana. Cada um tem o seu estudo, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua saúde, cada um tem a sua vida financeira, cada um tem a sua família, né? Cada um tem a sua prioridade. Então, é feito exatamente assim. Eu faço a reunião, eu apresento a seguradora que eu sou parceira, né? Porque eu acho assim, a pessoa quer fazer um planejamento financeiro, onde ela vai estar protegendo o bem maior dela, né? Que é ela e também a família. Então, eu gosto de falar da história, né? Porque eu trabalho com uma seguradora sólida de mais de 155 anos.
ali eu vou entender a realidade dela e vou apresentar como funciona o planejamento financeiro para essa pessoa. Então, não é, eu quero pagar quanto? Às vezes a pessoa fala que quer pagar quanto, às vezes vai ser muito menos, às vezes vai ser um pouco mais. Às vezes ela tem algum problema de saúde que a gente vai precisar de alguns exames. Ou às vezes ela tem uma profissão de risco. Ou até mesmo ela tem uma profissão que não tem aceitação. Né? Então... É tudo um estudo mesmo, é tudo personalizado. É tudo um estudo. Então é isso, gente. É ali um trabalho bem individualizado, de acordo com a sua necessidade, com a sua história, com aquilo que você faz. A Roberta tem mais de 10 anos de competência naquilo que ela faz, conhece o que ela faz, quer entregar o melhor para nós mulheres, por isso que ela escolheu, e eu me sinto muito honrada de ter você nessa parte representando as mulheres, né? De você ter escolhido as mulheres para cuidar, para transformar. Né? A gente tem tantas histórias aí de tantas mulheres que lutaram, guerreiras que fazem e que lutam com muita dificuldade para sustentar suas famílias, para realizar seus sonhos. Então a gente precisa trazer para essas mulheres essa conscientização. E às vezes é o que você falou, é uma Coca-Cola, é uma água com gás, é uma pizza. E hoje eu tenho pensado muito sobre isso. É os cafezinhos que a gente toma da vida. Então eu prefiro hoje buscar investir no meu conhecimento, no meu crescimento, do que tá, às vezes, investindo toda hora e fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que não vai me levar a lugar nenhum, né? Exatamente. E afasta a gente do nosso sonho. Então, ai, Roberta, foi muito bom receber você aqui. Tô muito feliz, direto do Rio pra cá. Amanhã vai estar com a gente na rodada de negócios. Nossa patrocinadora, nossa aluna também aí do Boss. Então, tô muito feliz de ter conhecido uma mulher como você, que você possa impactar e levar sua mensagem para esse Brasil todo. E para fora do Brasil, que você já leva, né? E que a gente possa se encontrar em muitos palcos da vida, né? Você lá levando essa mulherada a entender o valor de cuidar de si, valor de investir em si, a tranquilidade, né? Então, eu queria te pedir agora para você deixar uma mensagem direto para o nosso público. E lembrando que o podcast, ele é uma coisa atemporal, né? Então, a gente não sabe quantos e quantos anos, quem vai ouvir nossa mensagem lá na frente, quantas mulheres nós vamos chegar. Deixa uma mensagem para essas mulheres que vão estar te ouvindo. Uma mensagem, algo que vem no seu coração agora. Eu acho que o que a gente tem que pensar, então quando a gente acordar, né, é que no final das contas é a gente com a gente. E você tá pronta para viver esse momento quando ele acontecer? Eu acho que é sobre isso. Uau! A gente com a gente, né? Eu ouvi um podcast do Joel hoje de manhã e ele tava falando que ele sempre gosta de ter um papo com ele mesmo. Aí eu falei, um papo comigo mesmo? A gente tem, né? Mas ele falou um papo sério. Se abraça, pô. Fala com você. Olho no olho, se belisca, se fala, se dá uns tapas se for preciso. Porque só a gente que sabe, né? Onde o nosso calo aperta. Só a gente sabe o que vai acontecer. No fundo, a gente sabe. A gente sabe quem nós somos dentro da nossa casa. Sim. Qual é o nosso pilar ali? Qual é a nossa... E a mulher, ela tem esse papel muito importante. Seja ela como dona de casa, seja ela como empreendedora, seja ela como empresária. Nós temos um poder e uma presença e uma importância gigante nos lares, na sociedade, em todos os lugares. E eu vejo que hoje a mulher, ela tá muito mais, né? Muito mais presente, muito mais consciente do seu poder, daquilo que ela tem direito, daquilo que ela merece, e buscando e seguindo, né? Hoje a gente vai em eventos grandes, em lugares, nossa, às vezes é muito mais mulher do que homem. Que as mulheres estão em busca. E isso é aquilo que a gente busca. Ver essa mulherada crescendo, tomando a sua forma verdadeira, né? Aquilo que Deus nos fez para ser. Com certeza. Então, é isso. Quero te agradecer pela presença aqui, foi muito especial. Vamos ter mais assuntos como esse, falar mais nas mesas sobre isso, que as mulheres entendam o poder de investir em si mesma, né? Isso é importantíssimo. Então, Roberta, muito obrigada. Obrigada pela parceria aqui, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Não, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade realmente de estar aqui compartilhando um pouquinho só, né, do conhecimento e trazer para as mulheres mesmo, para elas entenderem que para a gente cuidar, a gente precisa estar cuidada, seja emocionalmente, né,
fisicamente, financeiramente, mas a gente precisa estar ali blindada de todas as formas. Obrigada mais uma vez. E você, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente nesse programa. Já lembrar você que todas as quartas-feiras, às 18 horas, tem episódio novo. Curte, comenta, compartilha. Segue o nosso Instagram, lá no link da bio você encontra o Spotify, o YouTube. Assiste, ouve, aproveite para indicar para outras mulheres e pense sempre que quanto mais eu buscar conhecimento, mais liberdade eu vou ter. Então, vambora, mulherada. Um beijo. Boa noite.